hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, de como que a gente ajuda esse irmão que tem problema. Se você tem algum irmão aí com dificuldade, seja qual for a dificuldade, né? Saiba que tem formas de você ajudar sem sair do seu lugar, sem você também querer carregar algo por ele, né? Por quê? Nós sabemos, existem as ordens da ajuda aí, aquele livrinho vermelho do Bert Hellinger, que é espetacular, onde a gente aprende a como ajudar as pessoas, né? Onde a gente identifica como que eu posso ajudar sem atrapalhar o processo de cada um, né? Sem atrapalhar. Porque sim, nessa dinâmica da vida, muitas vezes, né? Eu sempre falo aqui que a vida é extremamente pedagógica, né? A vida nos traz aí aprendizados, traz lições, traz oportunidades de crescimento, e muitas vezes isso acontece através do quê? Da dor, do sofrimento. Principalmente, nossa, meu gato tá atucanado aqui. Não sei se vocês ouviram. Tá que tá. Então, muitas vezes a vida nos coloca aí diante de situações difíceis para que a gente possa aprender algo e identificar um novo caminho, né? E toda vez que a gente tenta tirar essa pessoa dessa identificação, desse aprendizado, a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando o processo dela, né? A gente está colocando aí um empecilho muitas vezes e também não respeitando o movimento de vida daquela pessoa. Então, ao ajudar os outros, ao tentar ajudar os outros, a gente precisa sim fazer movimentos com muito respeito e com muito cuidado, para ver se eu não estou interferindo em algo que não cabe a mim interferir, pelo menos no instante inicial, né? Então, mas vamos lá. E quando a gente tem aquele irmão que está passando por muitas dificuldades, né? Até eu recebi na caixinha de perguntas ali uma pergunta bem difícil que eu não respondi ainda, porque cada pergunta que eu respondo eu também me conecto com vocês, eu tento dar uma resposta que seja construtiva, né? Às vezes não é uma resposta direta, mas que seja construtiva, que dali possa se sair um movimento, né? Então, todas as perguntas que eu respondo aqui na caixinha, todas não, né? Algumas ali, as que são mais importantes, que eu vejo que tem aí um movimento real da pessoa, né? Porque algumas são só por curiosidade, não são um movimento real. Então, quando existe um movimento real, eu paro, me concentro e aí eu respondo. E aí essa pessoa colocou numa situação bem difícil que o irmão dela passava em relação ao próprio pai, né? Um movimento bem difícil ali em relação ao próprio pai. E o que a gente pode fazer, né, quando a gente identifica, principalmente vocês que já me acompanham aqui há muito tempo nas lives, que estão aí já em sintonia com esse conhecimento, vocês observam que tem coisas que a gente pode sim, né, dar um olhar aí, fazer algum movimento em relação aos nossos irmãos. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso avaliar é essa hierarquia da família. Hierarquia é muito importante, gente. Muito importante. Muito importante. O que a lei da hierarquia nos fala, né? Essa ordem que Bert Hellinger nos trouxe aí. Ela fala assim, ó, que quem veio antes tem a precedência. Então, os mais novos, quem veio depois, não pode tentar fazer movimentos para salvar os mais velhos, os que vieram antes.
Então, nessa ordem dos irmãos, né? Se esse irmão com muita dificuldade aí é o seu irmão mais velho, por exemplo, cuidado, cuidado, porque se você for tentar fazer algum movimento ali de fazer com que ele seja diferente, passar uma ajuda aí de que você vai tirar, né, algo dele, todo esse movimento que você fizer em relação ao seu irmão mais velho vai o quê? Te sobrecarregar, vai te sobrecarregar e vai fazer com que esse irmão mais velho fique com raiva de você. Então, resumindo, só vai piorar a situação. Ele vai ficar com raiva porque você está interferindo em algo que não pode interferir, que não é do seu, não é da sua alçada, digamos assim. Por quê? Você é menor que ele. Você veio depois que ele, né? Então existe essa hierarquia e essa hierarquia precisa ser respeitada. Grazi, então quer dizer que eu não posso fazer nada pelo meu irmão mais velho? Não, você pode. Você pode sim. Né? Se o caso aí for o irmão mais velho que está com dificuldades, você tem formas de ajudar que não vai fazer com que ele saia do lugar dele ou que você saia do seu lugar. Você tem formas de fazer isso. Como é que eu posso fazer, Grazi? Bom, primeiro ponto é, se você faz uma constelação familiar, olhando para a sua família de origem e não especificamente para esse seu irmão, especificamente para esse seu irmão, tá? Mas você vai para identificar pontos aí que você pode melhorar a partir de você mesmo. Então, quando você faz uma constelação e coloca ali a dinâmica familiar da sua família de origem, muitos aspectos se movimentam. E essa movimentação pode chegar até o seu irmão. Sim, pode chegar. Quer dizer que chega? Não, não quer dizer que chega. Vai chegar de imediato? Também não. A gente nunca sabe o que vai resultar de um movimento sistêmico, mas o que a gente observa é que sim, as coisas se movimentam de uma forma muito natural, muito ampla, né? Tem pessoas que dizem assim para mim: Grazi movimentou a vida de todo mundo aqui em casa. A minha irmã conseguiu trabalho, o meu irmão estava tentando, né, ter filho e agora tem. Escutei um depoimento bem assim. Mudou todo mundo, menos a minha vida. O quê? Como assim? É porque a gente não identifica aquilo que está sendo mudado em nós. É mais fácil a gente identificar dos outros, né? Então, aí a pessoa identifica que movimentou a vida de todo mundo, mas ela não movimentou. Tem um relato assim. Às vezes a pessoa diz assim: nossa, movimentou a vida do meu marido, movimentou a vida dos meus irmãos, e eu movimentou um pouco, mas não tanto quanto eles. Tem algumas pessoas que falam isso também. A pessoa percebe que teve mudanças, mas não tanto quanto os outros. Também é do nosso olhar, né, gente? Porque se a gente identifica aí, a gente observa que a gente está mudando, às vezes pela reação das outras pessoas. As pessoas dizem assim: nossa, como você mudou! Nossa, o que você está fazendo? Você está diferente, né? Então, as pessoas identificam assim. Mas vamos lá, então quando você pode fazer uma constelação familiar, ou quando você faz o Constelando a Vida, por exemplo, você já está beneficiando os seus irmãos também, né? Inclusive, lá no Constelando a Vida, a gente tem um exercício onde a gente se coloca no nosso lugar diante dos irmãos e também identifica qual é o lugar desses irmãos no nosso sistema familiar. A gente tem essa condição de identificar.
através de um exercício que ele é bem profundo, ele traz muitas sensações, então eu preciso ter uma preparação para fazer esse exercício. Então, aí nesse exercício eu consigo identificar ali se está faltando algum irmão, se tem algum irmão que foi abortado, por exemplo, porque isso de faltar um irmão abortado, por exemplo, né? Que teve ali um aborto, um natimorto, por exemplo, também. Quando eu tenho essa dinâmica, vai resultar em dificuldades para todos os irmãos, principalmente o que veio depois dele. Então, por exemplo, o meu irmão mais velho foi um aborto, né? Isso é real. A gente teve um aborto ali, o irmão mais velho. Ninguém soube desse aborto porque ninguém sabia. Minha mãe não sabia que tinha tido um aborto. Mas anos depois ela foi identificar através de um processo sistêmico aí, de uma constelação, que aquele movimento que ela teve lá, aquele sangramento, aquela dificuldade, foi um aborto. Foi um aborto. E esse aborto estava pedindo para ser reconhecido, né? Porque é isso que os abortos, que essas crianças pedem para serem reconhecidas dentro da estrutura familiar, né? Então, quando a gente identifica que existiu um aborto, a gente vê que vários irmãos podem estar aí manifestando algum comportamento de dificuldade ou até de limitação na vida por conta dessa ausência, por conta dessa exclusão, porque é uma exclusão. Então, a partir daí, a gente foi movimentando um filho de cada vez aí, alguns. Nós somos em 5, né? 6 com esse aborto. A gente foi identificando isso e foi trabalhando isso também na nossa vida, incluindo isso no nosso coração, tá? E as coisas se suavizam, as coisas ficam muito mais em paz. Que estranho. Ouvi os barulhos aqui muito estranho. Mas tá. Então, quando a gente faz esse movimento de incluir esses abortos, que é o que a gente faz no Constelando a Vida, através desses exercícios, a gente faz através de uma constelação também, o que a gente tem ali? Traz calma, traz paz para esses irmãos que estão vivos e principalmente para aquele que está em outro lugar, porque se isso impacta, né? Isso impacta nessa alma. Então foi um móvel arrastando, Juarez. Ouvi uma buzina. Foi um móvel arrastando, mas eu não sei qual. E não tem ninguém aqui para arrastar móvel, não. Vocês ouviram, né? E foi aqui atrás. Mas tá. Fenômenos. Fenômenos. Parece um banco arrastando, exato. Mas é o Mickey, ele tá ali parado. Vou mostrar para vocês onde é que tá meu gato, ó. Olha ali, ó. Tá parado, olhando para um lugar fixo, que ele não se movimenta já faz um tempinho. Ai, ai. Alguém tá aí. Alguém tá aqui, ó. Grazi do céu, tem visagem aí. Tem alguém aqui. Não sei quem é, mas tudo bem. Não me importo, gente, não me importo. Ouvi o barulho também, pensei que fosse o gatinho. Não, ele tá parado ali, ó. Tá parado, olhando para um lugar fixo ali, sem se mover. Ai, gente, fenômenos. Fenômenos. Pois bem. Ai, ai. Vocês são demais, gente. Ainda bem que vocês ouviram. Você não ia dizer, será que eu tô maluca? Ouvindo banco arrastando aqui. Acho que foi essa mesinha mesmo.
Só que não tem como arrastar ela é meio pesadinha. Mas tá. Tudo bem, né? Vamos lá, gente. Então, quando a gente fala de dar um lugar para esses irmãos, quando a gente fala aí que a gente fazendo esse movimento já impacta os outros irmãos, é disso que eu estou falando, né? Porque quando um faz esse movimento aí de incluir esse irmão que tá ausente, incluir essa dinâmica que não que está excluída, quando a gente faz isso, vem a calma, vem a paz, não só para aqueles que estão aí, que estão vivos, mas também para os que estão em outra dimensão, né? Que as outras dimensões estão aqui presente, né? Estão aqui acontecendo agora, inclusive. Outras dimensões estão aqui. E a gente compartilha sentimentos, faltas, emoções, né? Nós compartilhamos tudo isso. Então, eu posso sim fazer esse movimento de dar um lugar e isso acalmar tanto para nós, né? Quanto para os outros. A Sheila tá mandando aqui uma pergunta. Minha mãe teve 3 natimortos. Nunca soubemos disso porque foi muito doloroso para ela e ela não queria tocar no assunto. Ela constelou uma vez e veio isso à tona. Ela ficou muito mexida, mas continua não querendo olhar para isso. O que fazer nesses casos em que a constelação aparece, né? Parece não ter incluído os filhos. Sheila, se você está no Constelando a Vida, esse exercício dos irmãos, você vai poder incluí-los, né? Então, você pode incluir, você como irmã, pode dar um lugar no seu coração. Isso já vai aliviando também, né? Então, se você estiver no Constelando a Vida, na etapa 7, você vai trabalhar isso. Na etapa 7, tem o exercício ali dos irmãos, você consegue colocar isso em ordem e estabelecer esses irmãos aí na dinâmica familiar, né? Então, você fazendo já vai beneficiar muito, 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 muito. Tá bom? Então, você pode fazer a sua pergunta. Eu não te vejo nada, tá tudo escuro, mas não tem problema. Pode fazer a sua pergunta aí. Graci, eu tenho um irmão desempregado. Uhum. E ele fez várias entrevistas e não chamaram. E agora ele disse que não vai mais trabalhar. Ai, tá bem complicado. Sim. Uhum. Ele disse para minha mãe que ele tem 36 anos e que a minha mãe vai ter que sustentar ele. Sim. Isso. E ele tem um filho para pagar a pensão. Ele ficou. E agora ele está tentando trabalho e está desanimado. Sim. Aí a gente vê que por trás dessas histórias, Salete, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Consigo, mas está travando um pouquinho. Tá. Por trás dessas histórias aí, onde, né, existe uma dinâmica, onde o filho não vai para a vida, ele tenta e não consegue, e vai procurar emprego e não arruma, e daí não está livre para construir a própria família, né? O que existe ali? Um grande emaranhado sistêmico, né? Possivelmente em relação à mãe, né? E há alguma. O seu pai e a sua mãe são separados ou eles são casados? A minha mãe é viúva. Ah, viúva. Minha mãe é viúva. Sim. Meu pai faleceu. Tá. Aí, às vezes, né, o filho tá, às vezes não, né? O filho ele sempre está a serviço de alguma coisa ali dentro do sistema familiar.
e ele se colocou a serviço de algo, né? Ele se colocou a serviço de algo. Como é que você poderia ajudá-lo? Você é a mais velha que ele, né, Salete? Sim. Isso. Então, você poderia fazer sim uma você poderia fazer uma constelação para olhar para essa história, né, da sua família, né, da sua família de origem. Então, isso você poderia fazer. Você também poderia fazer o Constelando a Vida, né, que de alguma forma isso vai beneficiá-lo, né? Então, o que a gente não pode e que não vai ajudar é querer forçar o movimento assim, eu vou ficar brigando com ele para que ele arrume um emprego, que é isso? Isso não dá. Como é que ele vai ficar dependendo da minha mãe? Isso não ajuda, né? A gente sabe que se resolvesse falar dessa forma, né, a gente já teria resolvido praticamente 90% dos problemas. Só que não adianta, porque há um emaranhamento sistêmico, há um filho se colocando a serviço de algo. E aí a dinâmica desse filho vai ficar parada, a dinâmica de vida. Né? Então, sim, dá para fazer alguns movimentos nesse sentido e que pode sim beneficiá-lo também. Pode sim fazer um movimento aí importante. Eu vou tirar uma cartinha para você, tá? Sim. Deixa eu tirar uma cartinha aqui. Ó. A cartinha que veio. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Conseguiu ouvir? Sim, tá. Consegui. Uhum. Então, isso, às vezes a gente se coloca indiferente aí, né? Às questões dos outros. A gente se coloca indiferente aí à situação que o outro está passando, né? Mas a indiferença também não é um bom caminho. É olhar para a dor e não olhar diretamente acusando aquela pessoa, né? Porque se ela está passando por essa dificuldade, é porque tem algo ali, tem algo mais. E isso está interferindo diretamente aí na vida dele, né? Enfim. Bom, querida, não estou conseguindo te ver, não consigo me conectar contigo muito, mas acho que é isso que eu posso te falar nesse momento. Sim, gratidão. Obrigada, querida. Tudo de bom aí. Eu queria fazer um exercício aí, tá? Só um exercício bem simples. Queria que vocês pensassem nesses irmãos de vocês. Se vocês sabem, muitos falaram ali que tem vários abortos, que tem irmãos natimortos, né? Tem irmãos que estão aí com problemas, né? Com problemas graves, às vezes situações sistêmicas aí que envolvem uma paralisia na vida, como o da Salete. Alguns irmãos aí que estão num caminho difícil em relação ao alcoolismo, a drogas e atentando contra a própria vida, muitas vezes. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, tá? Imagine se agora você, diante desses seus irmãos, todos eles, tá? Eu queria que você tentasse mentalmente colocar eles em ordem. Imaginar o seu primeiro irmão, talvez tenha sido um aborto, talvez tenha sido um natimorto, não importa quem seja. Talvez seja algum irmão de um casamento só, de uma relação do seu pai, só o meio-irmão, que a gente fala que não existe meio-irmão, todos são irmãos. Então, imagine que você está se colocando diante deles, assim, ao lado deles, tá? Nessa ordem.
todos eles aí. Eu vou até fechar o olho para me conectar também. Então, se vocês quiserem, fechem os olhos e façam realmente o exercício, que ele é muito simples, eu não vou aprofundar em nada, mas que já pode aí trazer um pouquinho de paz para essa estrutura, para essa linha dos irmãos. Então, você imagina cada um deles e você se coloca aí na sua posição, no seu lugar. Talvez seja o último, talvez o do meio, talvez o primeiro. Se coloque no seu lugar. E nesse momento é como se você desse as mãos para esses seus irmãos. Dá a mão para o que está no lado, para o que está no outro. E sinta no seu coração. Só sinta, só internalize essa frase assim: todos vocês são importantes. Eu reconheço o lugar de cada um de vocês. Vocês pertencem. Eu quero que você, como se você olhasse para o lado, visse todos os que estão à sua esquerda e todos os que estão à sua direita. E aí, você fala uma palavra: juntos. Fala só essa palavra: juntos. Respira fundo. E pode ir voltando pro aqui e o agora. 3, em 2 e 1. Voltando. Muito bem. Gente, conseguiram fazer? Conseguiram fazer? Minha terceira irmã é falecida, sou a quarta, está um vazio do lado direito. Uhum. Aí a gente se dá conta, né, gente, de quem está faltando. A gente se dá conta de como está essa dinâmica entre os irmãos, né? E ela é muito importante, essa linha dos irmãos aí, quando a gente consegue dar um lugar a todos, quando a gente está em sintonia com todos, isso traz uma força tão grande, me senti tonta ao voltar, sim. Uhum. Muito profundo. Uhum. Muito bem. Para quem chegou no final da dinâmica, a live vai ficar gravada e disponível por uma semana. Então você pode fazer, tá? Até o final da semana ela está disponível. Deixa eu ver. Imaginei meus irmãos enfileirados e eu por último. Quando você pediu para dar-nos as mãos, senti um círculo e dei a mão para o meu primeiro irmão natimorto. Foi muito bom. É isso aí.
Como falei, passei de quarta para a sétima a incluir abortos e natimortos. Exato. Deu vontade de chorar. Uhum. Gente, o nosso amor pelos irmãos, ele é tão grande. A nossa alma se conecta tanto a esse movimento, isso traz tanto sentido para a nossa vida quando a gente começa a movimentar tudo isso, né? Traz tanto sentido, traz tanta confiança, traz tanta força, que a gente vai tendo grandes mudanças aí na nossa vida quando a gente faz esses movimentos. Então, quem quer fazer realmente já, aqui foi uma experiênciazinha que você já viu o quanto é forte, o quanto é impactante, né? Que a gente não consegue aprofundar muito aqui. Mas, Constelando a Vida tem esses exercícios todos aonde você vai fazer, vai se entregar para esse campo, vai poder fazer as dinâmicas aí que vão trazer muito alívio. Pensa você ter vários exercícios, várias dinâmicas para trabalhar a relação com seus pais, para trabalhar a relação com seus irmãos, a relação com o seu marido, sua esposa, seus filhos, né? Você ter essas dinâmicas aí para você se autotrabalhar, se autodesenvolver, né? Então, você pode sim, fazendo esses exercícios em casa e sentindo esses benefícios na sua vida. Como é que você faz para acessar o Constelando a Vida? Aqui tem o link da aula onde você acessa o Constelando a Vida, tá? Assiste toda aquela aula aberta ali que você vai identificar o que você precisa trabalhar e aí você consegue ir melhorando essa dinâmica familiar que vai fazer completa diferença para a sua vida, né? Completa diferença. No Constelando a Vida tinha aparecido um irmão para mim no exercício, mas na hora achei que tinha feito errado. Agora de novo. Lilian, confia. Constelando a Vida, os exercícios que a gente faz lá, não falha. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada aí, cheia de fenômenos essa live de hoje. Incluímos os nossos irmãos no coração. Ficou mudo? Eu acho que não. Talvez para você aí, Aline. Dá uma olhadinha no teu microfone. Constelando a Vida é maravilhoso. E é mesmo, gente. É maravilhoso. Olha o Juarez ali falando. Então vamos, gente. Vamos junto. Olhar para as nossas questões, olhar para a nossa família, olhar para essas dinâmicas que vão fazer com que muita coisa na nossa vida, na nossa estrutura familiar, possa aí ficar diferente, ficar mais harmônica e a gente fluir de verdade na vida, né? Então é isso, gente. Um grande beijo para todo mundo, ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã. Amanhã temos live com mais um tema aí bem legal. Olha ali no post aqui do Instagram que eu vou estar esperando vocês amanhã, 8h08. Beijo!